Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBit. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda terça-feira é dia de tendências e pendências aqui no Varejo Cast. Estamos aqui sempre, eu aqui em Santo André. Hoje vocês estão vendo o cenário, tá meio noturno aqui, porque estamos gravando no final da noite aqui, cara. Hoje só sobrou o final da noite de gravar. Estou aqui diretamente em Santo André, tá por onde hoje, Fred? Eu estou em Natal e essa semana a gente também vai estar por aí, por outros lugares do Brasil, né, Caio? Eu vou ali em Vitória do Espírito Santo e você vai à nossa querida BH, não é isso? Exato, BH para mais uma edição do Reload, o pessoal do Sebrae Minas, muito obrigado. Temos lá antes de começar com o tema espinhudo, porém necessário para a gente discutir com você, nossa audiência aqui nessa edição aqui do Varejo Cast especial. Temos nossos recados para o cast, temos comentários essa semana, Fred? Temos sim, nosso querido Alexandre Valdiva, nosso Ale Valdiva da Alice Wonders. Quase um board member nosso aqui. O Ale, ele fala sobre o nosso último episódio, E Agora, né? Ele fala que o Seth Godin, ele fez uma boa provocação. Vamos usar IA para fazer coisas melhores ou coisas mais baratas? Obrigado por esse episódio, meus amigos. Ou para fazer coisas que a gente não consegue fazer, não conseguiria fazer antes da IA, que essa é uma provocação que a gente trouxe no episódio, né? Exatamente. Pensar com IA, mas pensar o que pode ser feito diferente a partir da IA, cara. Esse é o papo bacana de estar na pauta de todo mundo. E falando em pauta, nada tem tomado mais a pauta do varejo brasileiro como um todo. Do quê? Do que a discussão que já trouxemos aqui no Varejo Cast, né, em outrora, da discussão da mudança na escala de trabalho de 6/1 para 5/2, e tá aí numa conversa, eu e o Fred aqui, a gente tava batendo um papo e sentiu a necessidade de trazer, né, como o episódio já passou muito tempo, essa foi discutindo muita coisa, mas por incrível que pareça, muita coisa permanece do mesmo jeito, né, sobre o tema, sobre as discussões, trouxemos aqui um debate nosso aqui pra gente bater um papo com a nossa audiência aqui, trazer para vocês, para refletirem um pouquinho sobre essa mudança de escala, certo, doutor? Certo. Então a gente está falando, na verdade, concordo com você, juntamente com reforma tributária, né, Caio? São temas que estão em alta já há bastante tempo. No caso, amigo, a gente vai procurar, né, Caio, aqui, você que está nos ouvindo, falar, assim, questão técnica do negócio, né, a avaliação vai ser sua aí, mas sabe uma coisa que me preocupa, sabe, Caio? Que eu acho que isso é tão sério, é tão importante, que merecia um debate aprofundado, deixando de lado as questões ideológicas, questões partidárias, políticas, e eu acho que isso não está acontecendo, sabe? Então a gente perde um debate muito interessante, e aí a gente perde a melhor maneira de fazer isso, de melhorar a vida do funcionário, de quem trabalha, sem prejudicar o lado de quem emprega, né? Exato, e não é uma discussão política como a gente sempre traz para vocês, eu acho que nós temos nossas opiniões, nossas visões, inclusive divergentes em algum caso política, eu e o Fred, mas isso não vem à tona a gente trazer a divergência política, tá? A gente sabe que, infelizmente, esse é um tema que entra numa pauta em ano de eleição, até por conta da eleição, para favorecer a eleição, e o maior problema que a gente tem nesse tipo de pauta é o timing dessa história. Existe uma pressa gigantesca de fazer isso valer para que aconteça com fins eleitorais. Por um lado ou para o outro, não importa. O fato é que, inclusive, tem se evitado a discussão, evitado se contrapor em alguns casos, exatamente uma questão de eleição, para candidatos ali ou se promoverem ou não se queimarem, né, tomando posição para isso. Não importa o lado. A nossa ideia aqui nunca é discutir lado político, mas discutir o lado econômico, que é do lado do profissional, do trabalhador e também do lado do empresário, como é que isso pode afetar, tá? Então, vamos começar nosso papo. Primeiro, Fred, para quem tá meio fora dessa história, não tá entendendo, do que nós estamos falando hoje quando a gente fala de redução de escala, cara? A gente tá falando, existem algumas propostas, né, cara? É bom lembrar que na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, ela foi aprovada, né, assim, para agora começar o debate, para depois ir a plenário. Aí você tem Senado, Câmara, se um mudar, volta de novo, você tem todos aqueles trâmites políticos até isso passar e vir a acontecer e a maneira. Então, o que a gente tem, né, Caio, para só dando uma contextualizada para os nossos ouvintes e nossas ouvintes, é que durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, o varejo brasileiro, o comércio brasileiro, ele foi construído em cima daquela lógica simples. Quanto mais dias abertos, mais venda, quanto mais gente trabalhando, mais operação rodando, e a escala 6x1 era o motor silencioso disso aí tudo, certo? Nós somos do tempo, né, e muitos aqui do nosso ouvintes são do tempo, que não tinha operação no domingo, né, cara?
Até como você vai em algumas cidades do interior do Brasil, ainda assim você tem o sábado que fecha tudo depois do meio-dia, ou talvez nem abre muita coisa no sábado e domingo. E hoje, quando você tem as grandes capitais, o domingo, para muitos negócios, se não é o primeiro, é o segundo melhor dia de vendas, né? Então, a dinâmica do varejo, ainda mais no mundo de super conveniência, de hiperconveniência, de correria da cidade grande, né? Ela mudou um pouco a maneira do trabalho, e aí, realmente, tanto os negócios quanto os colaboradores, a carga, a escala, teve que se adaptar em cima disso, de atender esse consumidor do outro lado, certo, Doc? Certo. E aí, né, Caio, esse motor silencioso aí dessa escala 6x1 começou a ser questionado, principalmente, né, ali pós-pandemia, né, isso começou a ser questionado principalmente, e talvez esse motor seja desligado, ou seja, trocado por um outro motor, né? Então, o que está acontecendo agora é que o tema ele deixou de ser discussão só, e virou uma proposta concreta. Fred, se a gente pegar os últimos 20, 30 anos que a gente não discutia tanto a escala de trabalho, ou seja, era o padrão do varejo, ele estava ampliando com hora extra, com domingo, etc. Todo aquele caminho que sempre tomou o varejo nesse sentido, né? Primeiro que o varejo nunca era um trabalho de carreira para muita gente. Para muita gente o varejo era o primeiro emprego. Vou entrar e vou trabalhar de lá e vou fazer uma outra coisa, né? Segundo que do lado dos donos, e isso é fato, né? Mesmo a gente que sempre foi apoiador aqui dos empresários, a gente tem que colocar isso, né? Muito empresário fala assim, tem sempre gente disposta a trabalhar. E nunca faltou mão de obra. E o que aconteceu e vem acontecendo não só com o varejo brasileiro, a gente vem falando isso de NRF há 3, 4 anos, a gente vem falando, e isso a gente sabe que é um movimento global, né? As pessoas estão cansadas. Pós-pandemia, trabalho híbrido, outras formas de trabalho que se juntaram, tornou o varejo pouco atrativo, de uma maneira global. Isso é bastante importante as pessoas entenderem. Não é o trabalhador brasileiro que está desse jeito, ou é o varejo brasileiro que está desse jeito. O varejo funciona igual como um todo no mundo, e as pessoas no mundo não estão querendo trabalhar no varejo, certo, meu amigo? Perfeito. E eu lembro, né, Caio, que até ano passado a gente viu isso lá em Nova York, que a gente viu que tinha lojas que estavam abrindo mais tarde, né, exatamente por essa... E fechando mais cedo. Fechando mais cedo, né? Esse ano a gente já viu uma mudança disso. Mas essa questão existem algumas propostas, né, Caio, que ainda vão ser discutidas. A do governo federal é acabar com a escala 6x1, reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais e garantir 2 dias de descanso sem redução salarial. Essa é a ideia que o governo federal quer. Porém, além disso, existem outras propostas que estão também no debate. Jornada de 4 dias de trabalho, redução para até 36 horas semanais, transição gradual ao longo dos anos. Tem uma proposta que pede 10 anos para isso entrar em vigor, outra que tem redução proporcional do salário. Ou seja, não é apenas uma proposta. Né? É todo um movimento, né, que tá envolvido na discussão e no debate do fim da escala 6x1. E que muito que a gente vai colocar aqui, né, Fred, é nossa opinião pessoal. E como uma opinião pessoal, você não precisa concordar ou não com a gente, né? Mas eu acredito que nesse exato momento é inevitável a mudança. Eu acho que é muito difícil que a gente não caminhe para algo de algum desses projetos. Eu particularmente acredito que a questão do 5x2 ela entra, 4x3 eu acho muito inviável, é um choque muito brusco do momento, né? Mas acho que o 5x2 ele vai entrar no varejo, a redução 40 horas entra, e acho que a grande questão que a gente pode debater aqui, tá? É um pouco dessa questão da não redução dos salários, né? De mexer. Porque qual é o maior medo que a gente tem? Aí eu vou falar muito mais de mim às vezes do que você, Fred. Se você concordar comigo, você, né, fica à vontade. São os pequenos, cara. A nossa preocupação, assim, a gente trabalha muito com o Sebrae, Brasil inteiro, né? Tem institutos que falam que é 60%, 70%, alguns colocam mais de 80%. Mas quando a gente fala de vagas no varejo brasileiro, a gente está falando de alguma coisa que é mais do que 50% dos negócios são pequenos negócios. Negócios que você tem um funcionário, 2 funcionários. E o que a gente vê como realidade dos empresários desses negócios, a gente faz muita mentoria pelo país, conversando com os empresários, né? Cara, não tem um caixa tão lucrativo quanto se imagina. Em alguns momentos, o dono, bom lá, a grande verdade do varejo brasileiro é que ele não tem gestão, né? Então o caixa da empresa e o caixa do dono é uma coisa só, uma confusão só. Muitas vezes vermelho, cara, porque ele puxa o dinheiro do caixa, tira do capital de giro, faz uma salada de negócios ali, com prolabore misturado com conta pessoal, mais o funcionário, que normalmente esse negócio não é lucrativo. Então, assim, a gestão passa a ser cada vez mais essencial para que esse cara comece a controlar. Mas o que a gente vê é que talvez para os pequenos negócios, né,
quando fizer a conta de aumentar 1 ou 2 profissionais a mais para conseguir suportar a mesma carga, a mesma escala, o mesmo horário de funcionamento a todos os negócios, vai ficar difícil, né, de parar em pé o negócio. Faz sentido, meu amigo? Faz todo sentido, né, Caio? E outra coisa que ajuda nessa pressão no Congresso, né, que existe um grande apoio da população, né, Caio? E também que muitos trabalhadores serão impactados. Então, muito também do que está sendo debatido tem a ver com saúde mental, tem a ver com produtividade, tem a ver com qualidade de vida, ou seja, são questões que são importantes, né, já que não vai ter... A discussão ampla que a gente quer, acho que, olha só, a discussão de 30 minutos que nós vamos ter aqui vai ser mais ampla do que talvez a discussão que nós vamos ver, talvez em câmera. Nossa audiência talvez vai ter mais recurso da gente do que dos políticos atuais nesse debate, cara. Dá uma olhada. E aí, né, Caio, a gente vê, porque aquilo que você está falando, hoje as pessoas têm mais alternativas, têm mais opções. Então, essa questão das empresas melhorarem, né, o seu ambiente, seja com a liderança, né? Um outro ponto é exatamente essa questão da escala. E tem uma outra coisa que entra em vigor agora, né, que é a NR1, que vai também ao encontro disso daí, né, de saúde mental, produtividade e qualidade de vida. Tem um ponto aí fundamental, que é... Isso eu me lembro que a gente estava falando sobre isso, né? Quando uma empresa começa a fazer, ela se torna diferenciada e tem uma vantagem competitiva porque ela oferece. Mas eu me lembro que você falou, e na hora que todo mundo estiver fazendo? Exato. Né? Vai ser o novo default, o novo normal. Não vai ter uma grada. O papo, na verdade, a gente estava no backstage da semana passada, isso não entrou no ar, mas vale a gente ir lá. A gente está vendo notícias que é muito bacana receber isso, tá? De empresas que estão começando a aplicar escala, até a própria H&M no Brasil, até porque já entendeu que vai ter que entrar e vai mudar, já entrou no 5x2 direto no Brasil. Já chegou no 5x2, Eles não sentiram a mudança, né? Eles não sentiram uma mudança, então no modelo 5x2, né? A gente tem o restaurante Gourmet, se eu não me engano, né? Que acho que saiu na imprensa também. Teve eu vou tomar que eu não erre o nome da empresa aqui, mas acho que a Frutiquela, que é de sorvete, um amigo nosso aqui, falou, cara, apliquei na fábrica, vou começar a aplicar nas lojas. Espírito Santo teve a lei, por força de lei, fechou os domingos para poder reduzir a escala. Outros estados também com supermercadistas estão discutindo a redução, Farma também. Assim, é inevitável, pessoal. Isso vai acontecer, queira ou você não queira, não importa o segmento, não importa o porte que você tá, principalmente quando a gente fala de varejo. Tem segmentos que não faz muito parte do nosso core business, meu e do Fred. Hotelaria, né, cara? Hotelaria tá literalmente de cabelo em pé, porque hotelaria é 24/7, 7 dias por semana. E vai ter que entrar numa história de 5x2. Então, assim, quando você pensa em uma rede de hotéis grandes, daquelas consolidadas, tá fácil, mas quando você pega de hotéis de cidade pequenas, pensões, né, coisas menores, cara, são buracos que a gente vai montar que isso vai para algum lugar. Alguém para sustentar o negócio vai ter que cobrar mais, vai para custo, vai para alguma coisa. Lembrando que as margens no varejo são muito pequenas. Eu vi um estudo do SBVC já passado, né? A margem média do Brasil, do varejo brasileiro, é 2,4 que sobra, cara. Então, no meio dessa margem de 2,4 vai ter que ficar toda essa nova conta. Não sobra 40% na mão do dono, como muita gente pensa, principalmente dos pequenos negócios. Então, assim, a gente entende que as grandes empresas vão se adaptar facilmente. Empresas com milhares de funcionários vão entrar em escala, vão trabalhar de outra forma. Tem maneiras de buscar dinheiro, capital de giro, mas a nossa preocupação maior é com os pequenos, que vão deixar de ser competitivos, cara. Porque onde você aumenta o preço, esse cara vai brigar com o marketplace, esse cara vai brigar com o aplicativo, esse cara vai brigar com o Black Store, lá com o Dark Store, né, cara, com outros modelos de negócio, que vai ficar fora de competitividade. Aí a gente fala, poxa, como é que desenha essa espiral? Como é que a gente poderia fazer essa espiral ser virtuosa e não ser problemática como parece que vai ser? Porque, pelo menos, com o vento que sobra hoje, Alecrim, a minha visão não é muito positiva. A minha visão é que o mercado vai se adaptar, mas nós vamos adaptar num patamar de preço mais alto do que a gente tem hoje. A gente vai se adaptar num varejo que abre menos do que abre hoje. A gente vai se adaptar com menos conveniência do que a gente tem hoje. A gente vai se adaptar. Ninguém vai, assim, muita gente vai fechar, mas muita gente vai permanecer no mercado competitivo e por aí vai. O que você acha disso, meu amigo? Eu acho que faz todo sentido. Acho que a grande questão é que o fim da escala 6x1, mais um dia de folga, isso vai ser necessário mais pessoas, né? Não tem como se imaginar, por exemplo, uma farmácia que enquanto está aberta tem que ter um farmacêutico, por exemplo, e farmácias que são 24/7,
Então, você vai precisar de mais gente. Ela não vai gente. ser 24/7 ou ela vai ter mais gente. Não tem caminho opcional. Isso vai gerar um aumento de folha, não tem como. Aumento de folha é aumento também de encargos. Vai ser necessário revisão de turno, vai ser necessário reavaliar o modelo do negócio, né? E aí tem um ponto, eu estou lendo uma matéria hoje sobre isso, que diz que o impacto, né, se for, por exemplo, 5x2, com 40 horas, é um aumento, um repasse do aumento do preço em torno de 13,5%. O custo aumenta a 17%, né? Se você fizer a conta, qualquer chat GPT que você falar, ó, tem uma equipe de 5 pessoas que trabalham nessa faixa de horário, vai mudar a escala de tanto para tanto, é 17% a 18%, qualquer ferramenta de IA faz isso para você como cálculo hoje, isso está fácil de colocar. Mas o que você falou, como é que reflete isso em preço? Talvez em 13%, talvez em menos, talvez em mais, cara. A gente não sabe. A grande questão o consumidor está disposto a pagar? Ele não só disposto, ele pode pagar? E aquela velha e boa coisa, pessoal, para você que é o colaborador e que você está ansioso para que isso venha acontecer, para que você queira um dia mais. Ninguém é contra melhor qualidade de vida para o colaborador. Ninguém sabe? A questão é como é que a gente faz esse modelo parar em pé e a forceps, né? Colocar isso, o modelo à força, cara, não vai rodar. Ele vai quebrar muito pequeno negócio, ele vai atrapalhar muito o desenvolvimento de pequenos negócios, principalmente os pequenos negócios. E assim, aquela coisa, sabe? Sai de casa, vai na rua do teu bairro, dá uma olhada no comércio que tem em volta, nos negócios pequenos. Vai lá na Dona Tereza, que tem uma lojinha de moda, e fala, Dona Tereza, a senhora tem uma funcionária aqui, ela vai ter que ter 2. Ou a senhora vai ter que trabalhar mais em tal dia. Você vai ver que ela não vai aguentar, cara. Porque a Dona Tereza tira pouquinho dinheiro para ela daquele negócio. Ela não é milionária do mercado. Dona Tereza, o seu Ademar que tem a mercearia, o seu João que tem uma padaria pequena com 2, 3 funcionários. A gente tá falando que vai afetar, como é que essa lei afeta, uma vez que ela afeta todos, não importa o segmento, esses caras. Acontece que assim, os grandes vão se adaptar rápido, os pequenos vão se adaptar e os grandes vão crescer em cima dos pequenos, vão tomar o mercado. Então, esse é o nosso medo quando a gente fala de estrutura do varejo brasileiro. E assim, sempre importante, cara. A qualidade de vida é essencial para todo mundo. E assim, se o varejo não é importante para você, se o varejo não é o melhor lugar, eu acho que você tem que buscar outras opções, né? Temos que buscar outras cargas de trabalho, outras maneiras de trabalho, tem o trabalho híbrido, tem um monte de coisa que pode acontecer. Agora, tem um outro problema que está na mesa, Fred, que eu queria ver com você, que é o seguinte. Nesse exato momento, vamos supor que tudo corra bem na economia. Nós temos aí uma taxa de desemprego em torno de 5%. Se a gente tiver que contratar todo mundo para fechar a escala, não tem, nessa disponibilidade de 5%, gente para ocupar essas vagas abertas que a gente precisa, cara. Não tem, cara, não tem no varejo brasileiro. E aí esse é o maior drama. Se no varejo hoje já tá difícil contratar, imagina contratar nessa forma. Então assim, a gente tem um problema disso. E isso para eu conseguir contratar esse cara que já tá difícil, eu tenho que pagar mais salário. De onde vai sair mais salário? Não tem como, cara. Não tem como, cara. Então assim, é uma conta que quando a gente olha o todo, se conectando, ele se conecta de maneira tempestuosa, nunca de uma maneira pacífica, numa maneira que a gente vai falar, nossa, isso vai funcionar de um jeito ou de outro. Então, o mundo vai adaptar, mas a que custo, né, meu amigo? A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje?
A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Eu estava pensando, primeiro, né, do ponto de vista aí, eu sou a favor, tá, da mudança na escala. Porém, não nessa velocidade, né? Como eu falei, a gente teria que debater principalmente sem questões ideológicas para chegar a um modelo que seja interessante. Porque o que vai acontecer em alguns negócios é melhorar o negócio do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de eficiência, porque quando você está muito tempo dentro do modelo, acaba escondendo também algumas ineficiências, né? Escala, quantidade de funcionários. E aí, quando você é pressionado assim, você acaba tendo que fazer um ajuste que, se fosse feito antes, a empresa estaria com rentabilidade melhor, com resultados melhores. E aí vai ser obrigado a fazer isso na força. Então você tem dois caminhos, né? Ou você repassa para o consumidor esse custo, ou você se torna mais eficiente e corta em outros lugares, que é onde se houver gordura, né, para se tornar mais eficiente. Você pode só, se conseguir cortar muita coisa, não repassar para o consumidor, sem perder a qualidade, é claro, mas eu acho que vai ter que haver um pouquinho das duas coisas, sabe? Rapaz, eu acho que você botou uma pilha de uma coisa que eu acho que ninguém estava discutindo ainda, mas que vale a pena a gente levantar essa... Primeiro que a gente não é dono da verdade. Talvez eu erre bastante no meu prognóstico aqui, né? Mas muito do que se fala é que as pessoas, ao trabalharem menos, vão ser mais produtivas. Sim. Mas a partir do momento que eu tenho menos pessoas para trabalhar e preciso, como uma empresa, entregar o mesmo resultado, e se eu não for pro jogo de contratar pessoas que substituam esse trabalho de uma forma que cumpra essa escala, será que a pressão sobre essas pessoas que ficarem nas empresas não vai ser aumentada? Será que o que a gente vê a pessoa fazendo um trabalho hoje, se ela trabalha, olha, eu vou usar um termo aqui, vamos lá, um empreiteiro, um pedreiro, certo? O pedreiro tinha 2 pedreiros trabalhando na obra, intercalando eles, numa semana. Se agora só tem um pedreiro, eu sei que o pedreiro acho que nem entra nessa conta dos 5 por 2 que a gente tá falando. Vamos lá, vamos supor que entre. Eu acho que entra, se eu não me engano. Porque tem algumas cargos e funções que não entram. Mas se você baixar esse cara para trabalhar sozinho, menos dias, ele não vai ser pressionado a levantar a parede no mesmo tempo, nos mesmos 30 dias que ele tinha que levantar, ou seja, vai ter que trabalhar muito mais. Será que essa produtividade ela não vai ser embutida quase como uma pressão? E aí tudo que a gente está falando não seja o contrário? É coisas a gente pensar, eu não sei. Mas aí tem um ponto, né? Exatamente o que eu estava falando sobre revisitar o modelo e reconhecer e identificar algumas ineficiências do modelo atual de cada negócio, né? Então, às vezes, esse modelo é baseado, por exemplo, na presença, na quantidade de horas que a pessoa está lá, e talvez ele tenha que evoluir para entrega, para o que se entrega, para o que se produz, para o que a performance. É o que se faz na maioria dos lugares. Hoje é o deadline de entrega. Eu odeio o termo em inglês, mas vamos lá. É o prazo de entrega. Você entrega isso em quanto tempo? Eu entrego isso por ser uma semana. Só que aí vai naquela premissa, né? Normalmente numa agência de publicidade, alguma coisa assim, ninguém enxerga as horas que a pessoa leva pra fazer. Você vai fazer de madrugada, ou prefere trabalhar de madrugada. E a gente tem que ver como isso entra num regime de CLT tradicional. Tem um outro medo que passa por mim, Fred, nessa história, que eu falo, hoje a gente tem um cenário de pleno emprego, um cenário que vai precisar de mais pessoas ali para cumprir essas cargas horárias, trabalhando na mesma escala de varejo que a gente tem. Supermercado funcionando até 10 da noite, shopping todo dia aberto, das 10 às 11, aquelas coisas que a gente já conhece no varejo brasileiro, certo? Porque a gente fala, vou estar em casa, vou pedir o iFood. Bom, como é que você vai pedir o iFood? O restaurante vai estar trabalhando com 5 por 2, né? Então, assim, não sei se o restaurante vai estar aberto. Então, tem várias coisas ali que a gente precisa entender como é que vai funcionar no fluxo do dia a dia que a gente tem hoje. Então, assim, no momento que eu não tenho essas pessoas, eu vou ter que achar alguma solução. E muito dessa solução passa hoje por automação. Onde você vai na praça de alimentação, quase não tem caixa, tudo totem. Qual é o próximo passo depois do totem? Né? O autoatendimento cada vez maior numa loja de moda, por exemplo? O que a gente vai mudar em cima disso? E aí tem essa outra questão. A partir do momento que a automação ela vem ficando cada vez mais barata e as pessoas adotarem a automação, esses cargos e postos que existem hoje, que estão aí com alta demanda, porque as pessoas estão desesperadas para contratar gente, né? Talvez eles passem a inexistir. E essas pessoas que têm essas funções, a gente tem um problema educacional no Brasil. Elas não vão estar aptas, ou pelo menos não são aptas nesse momento,
para ocupar um posto de tecnologia ou alguma coisa melhorada dessa função dela. Tem uma roda ali girando, cara, esquisita. Como é que você vê isso, cara? Mas exatamente, é por isso, né, que a gente começou o episódio falando de que o debate ele não pode ser raso, né? Ele precisa ser profundo porque eu acho que tem várias nuances que não foram, pelo menos eu não vi serem trazidas à tona, sabe? Então, ficou nessa questão do ser pró-empresário ou pró-funcionário. E aí, na hora que você polariza, mais uma vez polarizando, todo mundo sai perdendo, né? Porque não é uma questão de ser pró-funcionário contra o empresário. A gente é a favor das pessoas. E aí, das pessoas, a gente sabe que as negócios, né, cara? E da saúde dos negócios, sim. Porque cada negócio tem 10 famílias atrás, 20 famílias atrás, tem uma base de sustentação de muita gente, né, cara? Por trás de cada negócio tem pessoas. Por isso que a gente diz assim, pensando nas pessoas, pensando nos pequenos negócios, pensando nas microempresas, principalmente. Poxa, tem tanta coisa que precisa ser levada em consideração para que essa mudança tenha um impacto que você consiga absorver ao mesmo tempo que você melhora a vida das pessoas, sem prejudicar a vida de outras pessoas, né? Ou seja, que haja ali um equilíbrio e se haja perda, que essa perda consiga ser absorvida. Porque existe uma pressão dos empresários para que o governo recompense, ou seja, que traga algum tipo de... Aí não dá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí você acha, por exemplo, do mesmo jeito que o empresário vai aumentar uma dos caminhos é aumentar, se for para o governo, quem é que vai pagar a conta? Vai pagar a conta a população através de imposto também, de onde vem o dinheiro, né? Não, então, nem eu que tenho uma visão um pouco mais, né, liberal, não sei o quê, eu vejo esse negócio de contraponto, isso não tem nada a ver. Eu acho que assim, o que está sendo questionado, eu acho que tem que ser questionado, talvez é um tempo de adaptação. Eu vi, inclusive, lideranças, não vou falar os nomes das pessoas, porque a gente não está para discutir política, mas lideranças do espectro mais à esquerda, né, falando de tempo de habilitação, exatamente por causa dos pequenos, cara, entendeu? Vi propostas de até 10 anos, né? 10 anos é um absurdo. 10 anos quer dizer que você jogou tudo isso pelo ralo. Essa discussão morreu. Porque aí, como tudo acontece no Brasil, nós vamos começar a se preocupar daqui 9 anos com esse problema. E não é o que pode acontecer. Eu acho até muito bacana as empresas que estão saindo na frente. Eu acho que as empresas que já estão, de alguma maneira, começando a adaptar a rotina hoje, vão sair na frente, vão estar mais preparadas quando for de lei. Porque aquelas que esperar entrar a lei para começar a se adaptar, vão perder gente, vão perder dinheiro, né, vão perder competitividade, assim, vai demorar, assim, ainda mais com demanda hoje reprimida, né, cara, então assim, demanda hoje é necessária, a pessoa tá buscando, a gente não tem para contratar, eu acho que vai ser um problemão, cara, quem tá tardio nessa conversa, né, meu amigo? E é legal, né, Caio, porque os exemplos que a gente tem visto, você já citou alguns deles aqui nesse episódio, a gente tem visto que a produtividade aumentou, a rotatividade de pessoas diminuiu, que a falta sem motivo, né, também diminuiu. A grande questão que eu não vi ainda, talvez seja porque ainda cedo para chegar a esses números, é o impacto exatamente nos custos e no resultado final lá, né, na rentabilidade do negócio, na lucratividade, para a gente ver isso, né? Mas é claro que se a gente parte do princípio que as pessoas estão mais felizes, mais engajadas e mais produtivas, pode ser que elas entreguem mais também. Isso seja até assim, olha, elas vão entregar mais e eu vou ter aí um equilíbrio entre o aumento de custo que o time entrega, né? O problema que a gente tem é o seguinte, na maioria dos casos a gente tá falando de varejo aqui, né? Nosso foco é varejo aqui, como o Varejo Cast. O varejo, né, aquela coisa que eu falo, sei lá, 20 anos já que eu falo uma coisa, mas a gente vende de forma passiva. A gente espera o cliente entrar na loja para começar a vender para esse cara, né? A gente pode olhar a produtividade no varejo por conversão de vendas. Talvez seja a melhor moeda. Aí nós temos, por exemplo, nossos amigos Altervision aqui, que trabalha com conversão. E não estamos vendendo peixe deles, mas vale a pena você conhecer um pouco da ferramenta deles para entender conversão de vendas. Entre quantos entram e quanto compram no final da conversa ali. Só que no final das contas, né, a gente está falando que se a dona Maria tinha 2 funcionários, contrata mais um para cumprir escala, tira isso do custo dela, né? Pagando mais salário para as pessoas, tirando isso do custo dela. Por mais que as pessoas sejam mais produtivas, não vão entrar mais pessoas na loja. Ela não vai vender para mais pessoas. Até porque neste exato momento nós não temos na economia um problema de circulação de dinheiro, porque nós temos uma massa ocupada, o salário tá. Se tivesse um desemprego em alta, a gente falaria que mais pessoas empregadas são mais pessoas consumindo. Mas essa roda não gira com mais dinheiro entrando no varejo. E é esse o problema que talvez a gente leve. Então a gente vai ter um aumento de custos
sem um aumento de receita. Se as pessoas são mais produtivas, ela vai ter uma compensação de escala. Mas no final do dia, o aumento de custos é capaz de não refletir no aumento de faturamento, e isso é uma coisa que preocupa muito o varejista hoje. Essa matéria que eu li hoje de manhã, cara, eu também estava lembrando aqui, também fala um aspecto bem interessante, que essa mudança ela pode levar ao que chama de juniorização da força de trabalho. Exato. Substituindo trabalhadores experientes por menos experientes, ou seja, você remunerando menos, né? E que as pequenas e médias empresas podem não conseguir contratar e acabar reduzindo operações ou até mesmo deixando de expandir, né? Então, esse já é até um outro ponto também, né? A gente gostaria que o cenário mais utópico ficasse pronto. Houvesse essa redução, né, de jornada, as pessoas trabalhassem mais felizes, o salário estivesse na mão de todo mundo, e isso aumentaria o consumo, pagaria essa conta e fecharia essa conversa muito bem. Mas a gente sabe que algum desses fatores não vai funcionar. E aí precisamos entender qual deles. Por isso que a gente, né, humildemente aqui pediria para as entidades, autoridades discutirem com mais afinco o problema. Poxa, o ideal é que esse assunto passasse o timing da eleição, pode continuar e tem que fechar até o final do ano, mas que não fosse com esse caráter de, olha, fui eu que aprovei, eu fui eu que neguei, eu fui eu que segui, fui eu que discuti. Eu acho que quando a gente usa essa questão muito menos pelo altruísmo do fato, e muito mais porque eu quero ser dono dessa conversa, eu acho que a gente vai pelo caminho errado. É isso mesmo, Caio, eu concordo. Do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida, né, de quem trabalha, a gente está em comum acordo aqui, né, meu amigo? Isso aí não temos que discutir. E a gente sabe, por isso que eu digo que eu sou a favor, é necessário. O Brasil é um dos países que mais sofre com burnout no mundo, né, nas empresas. A gente tem tudo isso que aconteceu pós-pandemia, já tem todo esse movimento de procurar outras coisas. Fazer uma coisa que pouca da nossa audiência não conhece, os amigos mais próximos sabem disso. Cara, eu já passei processo de burnout 2 vezes na vida, trabalhando dentro do varejo. Então, assim, eu sou um cara... mas o cara nunca trabalhou no varejo pra saber do que é isso. Sim, eu trabalhei e passei 2 processos de burnout pra falar o que é isso pra você, tá bom? Então, assim, é aquela coisa que, né, a pessoa fala, a gente não sabe. Sabemos, cara, sabemos o que é, sabemos o que se trata, não se preocupe. Eu tive um episódio desse aqui, né? O meu caiu numa labirintite absurda, assim, de uma semana vendo o mundo rodar, né? Na época que eu trabalhava no varejo. Então, assim... Memória, né? Até hoje, Fred, que anda comigo o tempo todo, sabe, tem dia de estresse que minha memória vai embora, cara. Não tem jeito. É isso mesmo. Então, assim, a gente sabe disso, né? Sabe que é necessário. Agora, por outro lado, a gente tem que ver quais são os impactos e como as empresas se preparam. Por exemplo, essa proposta de 10 anos é uma proposta inspirada no modelo que aconteceu no México. É um modelo de transição, né? Agora, eu estou contigo, é muito tempo, né, para isso acontecer. Tem etapas muito claras, mas o que a gente está discutindo aqui é absurdo. 10 anos, eu acho que sim, 2 anos, 1 ano, são momentos que são interessantes, né? Tem ano fiscal para muita empresa, né? A empresa tem uma linha de custos, de receitas aprovadas no ano anterior, tem muita empresa grande, com bolsa. Então, assim, essas reviravoltas no meio do caixa da empresa ao longo do ano, no meio do ano, não são salutares para ninguém. Então, assim, um certo tempo de defesa, até de entendimento, porque o bacana de quando você dá um tempo de adaptação é que as empresas vão entrando ao pouco aos eixos nisso e dá tempo do próprio governo reparar alguns deslizes, alguns equívocos ali de implantação. Dá tempo de entender. Quando você fala a partir do dia tal todo mundo tá igual, você tem um choque, né? E esse choque gera desespero, né? Gera desespero das empresas, gera problema, gera... E assim, às vezes muitos defendem que tem que ser feito desse jeito para que seja feita toda a discussão. E talvez a gente nem estaria tendo toda essa discussão se de fato os movimentos lá atrás, lá que foram feitos por alguns políticos, né, até questionáveis na época, não tivessem sido feitos, né? O fato é que hoje a gente está questionando alguma coisa que é salutar para as pessoas, mas que tem que ser discutido a fundo. E aí um ponto, né, o alerta aí para quem está nos ouvindo, é que tem empresas que já partiram, e você já falou isso aqui, eu quero reforçar, já partiram na frente e já estão testando para ver qual é o impacto no seu negócio. Porque a gente está falando aqui, né, Caio, aumento de custo, não sei o quê, mas cada negócio é um negócio. Né? Tem negócios, inclusive, que dependendo da praça onde ele esteja, dependendo do estado ou da cidade, vai ser diferente. Então é muito importante que você comece o seu teste, as suas experiências, até para ver como é que você vai reagir da melhor maneira para ter as pessoas melhores, mas também para que tenha um negócio saudável. Né? Porque a gente está falando aqui, né, por trás aí, Caio, de trabalho sendo redesenhado, a gente vai ver o trabalho sendo redesenhado,
produtividade sendo redefinida, né? E alguns negócios vão deixar de ver pela presença e mais pela performance, gente sendo mais valorizada, e experiências de atendimento tendem a melhorar porque as pessoas vão estar se sentindo melhor. Então, eu imagino que com isso aumente alguns indicadores de venda, por exemplo, de performance de resultado, como a gente tem visto em algumas empresas que já adotaram. Mas a questão é muito importante não ficar achando que isso pode não acontecer, porque eu estou contigo. Isso não tem mais volta. Né? Não tem, é inevitável. É inevitável. A gente pode errar feio no que nós estamos falando, cara, mas nesse exato momento, estamos gravando aqui, você vai escutar isso no dia 28 de abril, aqui nós estamos gravando um dia antes, aqui no dia 27, é inevitável que isso aconteça no varejo brasileiro nesse momento, pessoal, é inevitável, por mais, e é engraçado que a gente vem falando isso há mais de um ano e meio, por isso que a gente resolveu regravar isso, porque parece que o varejo só acordou agora, muita entidade, a associação está saindo com 45 do segundo tempo, correndo com papel pelos corredores ali, tentando aprovar, parar, segurar as coisas. Quando a gente vem falando assim, é um processo que vai acontecer em ano de eleição, ele vai passar para frente. Quem é o maluco que vai fazer contra nisso num momento de eleição, enterra a própria candidatura, né, cara? Não dá, né? Assim, mas assim, a gente está do lado das pessoas, a gente entende que o colaborador precisa disso, que quanto mais descanso melhor, quanto melhor remuneração melhor, só que desde que haja equilíbrio dos negócios, né? Senão não adianta ter as regras de trabalho, os salários garantidos, mas não tem empresas que façam isso acontecer, não tem mais empresas no mercado para poder custear salário para funcionar, né, meu amigo? É isso, e até, né, Caio, também preparar, porque você pode entrar, por exemplo, com apoio a esses pequenos negócios que têm menos capacidade de investimento, através de entidades que a gente é fã, tipo Sebrae, Senac, do mesmo jeito que essas instituições ajudaram e muito o pequeno empresário durante a pandemia, senão os negócios tinham parado de vender e o Sebrae não parou um dia, Senac ajudando o pessoal a ir para o online e continuar vendendo durante a pandemia. Isso vai ser muito necessário, só que isso pede tempo também, né, para você estruturar aí e entender qual vai ser o grande desafio estou falando aqui do micro e pequeno empresário, para que ele tenha o apoio naquilo que realmente vai ser a dor dele naquele momento, né? Já o grande, né, aí ele tem mais estrutura para entender e absorver, né, e se adaptar, né? E se adaptar, tem tempo, tem espaço, tem caixa para se adaptar, né, cara? Coisas, capital de giro, né? Muita empresa não tem nem capital de giro direito para um pequeno negócio ali para aguentar, né? Então, assim, esse é o problema que a gente vê. Essa é uma pauta que ela renderia mais de 1 hora de discussão, mas sempre respeitando o nosso time, que já ultrapassamos aqui. Você que está na esteira está suando um pouquinho mais hoje. Você que está no trânsito. Você que está no trânsito, eu espero que não tenha pegado tanto trânsito assim, tá? Já esteja pelo elevador lá subindo para o escritório, certo? Tem gente que está no trânsito, demorou. Não, vai mais 15 minutos aí, fala mais falar, tá tudo parado aqui, tá tudo parado. Mas a gente agradece a audiência de vocês aqui, né? Provavelmente a gente vai acabar trazendo mais pautas como essa. A gente está tentando até propor aqui uma conversa com separado, inclusive, porque nosso não é um podcast de embates aqui, mas trazer de executivos que fizeram isso dar certo. A gente quer diálogo, né, Caio? A gente não quer debate, a gente quer diálogo, né, cara? Exato. Executivos que fizeram isso dar certo, executivos que ainda estão, né, tentando ver se isso funciona ou não, mas opiniões divergentes ali para trazer para você. Lembrando, toda terça-feira tem VarejoCast Independência, toda quarta-feira algumas entrevistas, toda terça-feira, toda quinta-feira VarejoCast News para você, sempre com o melhor do varejo brasileiro, o maior e melhor podcast de varejo do país, o VarejoCast. Certo, pessoal? Certíssimo. E só lembrando, você pode deixar no seu comentário aí, como o Ale, como um monte de gente, vai lá e deixa o comentário o que você acha da escala 6x1. Roda uma enquete aí, Yannis, também. E além da enquete, você responde a enquete, mas também deixa um comentário lá, a gente quer muito te ouvir. Valeu! E assim a gente continua, né, Caio Camargo? Boa viagem a BH, um abraço a BH. Valeu, moçada. Até mais, até a próxima, pessoal. Bye, bye. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.